Meu nome é Jonathan. O meu sinal é este daqui. Bom, eu não me considero deficiente, eu me considero surdo. Eu também quase DA, porque às vezes eu escuto um pouquinho também. Mas eu nasci com 12 anos, mais ou menos, eu era ouvinte. Aí eu tive um problema, uma doença, e eu fui perdendo a minha audição. Mas eu me considero surdo, não deficiente. Há uma diferença muito grande. Por exemplo, o surdo, ele é diferente. Ter um déficit auditivo, uma perda auditiva. Se ela usar uma prótese, um aparelho, ela vai conseguir ouvir ou voltar ao ritmo que ela está, porque ela já tinha conhecimento pré-linguístico. Ela já sabia ler, escrever, falar, ouvir o som, já conhecia. Então ela teve uma perda depois de uma certa idade. E isso você consegue entender que é uma pessoa com deficiência auditiva. Ou até mesmo ela pode até nascer, mas a deficiência é tão leve que ela pode usar um ouvido ou outro, ela pode usar outros recursos, querer oralizar ou usar de outros métodos, mecanismos, que essa surdez essa perda não vai dificultar a vida social dela no dia a dia. O meu nome é Sirlene. Meu sinal é esse. É só surda, não deficiente, é diferente. Por exemplo, tem outras doenças, às vezes uma pessoa que não tem um braço ou uma cegueira, que aí tem uma... Mas para mim, eu sou surda. Primeiramente, gostaria de dizer de algumas terminologias que as pessoas costumam dizer que a gente considera errada, equivocada. Quando tratam dessas pessoas com deficiência auditiva, de mudinho, de surdo-mudo. Então, a primeira delas é romper com esse termo errado. O certo mesmo é deficiência auditiva ou surdo. Ela tem suas particularidades, sua cultura, sua língua, ela tem sua identidade, como nós, né, considerados ouvintes. Tem aqueles surdos que são considerados surdos ouvintes, por quê? Porque eles usam tanto da modalidade da língua portuguesa quanto da Libras, então ele é flutuante. Então, cada surdo tem suas particularidades, nem todos são iguais. Há outros erros também que a maioria das pessoas usam, é que surdo é nervoso, surdo é agitado, né? Ele grita, ele briga, né? E não é assim. Por quê? Porque você se vê sem a comunicação. Ele não vai depender o nível da surdez que ele tem, da perda de surdez que ele tem, ou da audição, mas vai depender de como ele se vê. Ele usa só a língua de sinais? Ele consegue estar interagindo com os outros surdos da comunidade? Ele usa dos métodos, leis e condições, tecnologias que essa comunidade pode obter? Então ele se considera surdo. Bom, então, na minha vida, eu me lembro na família também, às vezes eles sempre me aconselhavam, porque não tem intérprete, então me aconselhava a perceber, mas era muito difícil você perceber a fala do português oralizado. Na sociedade, eles não têm esse conselho. Eu sempre cresci sozinho, mas o intérprete nunca tinha intérprete, então eu tive que aprender a oralizar. Minha mãe me aprendeu, às vezes ensinava, mas a inclusão para o surdo é muito pouca, porque sempre foi na oralização. Para essa acessibilidade para Libras, para ajudar o surdo, nunca teve. Então, eu tenho algumas dificuldades, sim, mas assim, não é fácil, porque por causa da inclusão na escola, dentro da sala de aula, o surdo com o ouvinte, por exemplo, nos estudos, é um pouco diferente, porque o surdo ele precisa do tradutor-intérprete e às vezes falta. Se falta essa comunicação, se ele falta ou se há um bloqueio, aí falta conhecimento, aí eu fico bloqueada, por exemplo, na comunicação. Como que eu vou entender os professores que falam português e eu uso outra língua? Então, o recomendável é que no dia a dia, tanto para os professores quanto para os alunos ali da convivência no cotidiano, falar olhando no olho, pausadamente, a fala bem articulada, e se ele não estiver te olhando, toque no ombro que ele vai responder, bem sutil. Professor, ele não conhece às vezes a cultura própria do surdo. Ele precisa perceber o quê? Que acontece algumas diferenças entre o ouvinte e o surdo. Por exemplo, no português é uma língua diferente, a estrutura, as palavras é um pouco difícil para a gente entender o surdo. Primeiramente, aprender Libras.
é o mais importante, o mais indicado, aprender Libras, que é a melhor forma de você se comunicar. Não tendo essa condição ainda, como a gente trata? Falando diretamente, olhando para a pessoa, até com a presença de um intérprete. Não fale assim, no meu caso, né? Samara, fala para ele, fala assim, assim, assim. Trate diretamente com ele, mesmo que ele não te veja, parece que incomoda porque ele não está olhando para você, ele está olhando para a intérprete. Mas trate com a pessoa, com o ser que você está querendo conversar.